Mateus capítulo 8, verso 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse-lhes: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Bom, começando mais uma palestra, então, já gostaria aqui de início pedir perdão aos nossos irmãos que estiverem assistindo, os irmãos católicos, os irmãos kardecistas, os irmãos evangélicos, né? Os irmãos de origem africana, de linhagens africanas. A todos, praticamente, que seguem alguma linhagem, pois que este é um assunto que é chato, né? É um assunto que coloca a pessoa contra si mesma, né? Quando nós falamos de ilusão, a palestra é voltada à ilusão, mas como esse já é um problema que já conversamos muito, eu trouxe os outros dois, né? Alucinação e delírio, para a gente poder conversar também, entender um pouco, tendo em vista que são problemas psicóticos, né? E que muitas vezes são causados por crenças, por seguir acreditando em crenças firmemente, de forma a que a sua mente se fecha para novos conhecimentos, e a isso nós chamamos de ilusão, né? Então, é um assunto que não tinha como ficar de fora do assunto da espiritualidade. Então, de início, vamos só explicar a diferença de um do outro e falar um pouco dos sintomas, né? A alucinação seria basicamente o ato de você ver uma coisa onde não existe, né? Então, por exemplo, você está dentro de uma casa e você olha no canto e você vê alguma coisa, um bicho, uma aranha, né? E realmente não tem nada ali, você só tem a parede, você está vendo coisa onde não tem. A isso nós podemos chamar de alucinação, né? A pessoa está alucinando, né? Assim como é o exemplo do uso de substâncias, de alucinógenos, né? A pessoa começa a ver coisas onde não estão, né? Então isso seria a alucinação. A ilusão seria a distorção de algo que existe, né? Ou seja, você vê algo que está lá, mas a sua mente transforma em outra coisa, né? Então, é a distorção de algo existente, né? Então, seria basicamente, usando de exemplo assim, você olha uma mangueira assim no chão, e aí você olha e vê uma cobra. Né? Isso é uma ilusão, porque você viu que tinha alguma coisa, mas a sua mente transformou em outra coisa, né? O delírio já se trata mais de uma questão de crença, né? Então é aquele negócio que a pessoa coloca uma crença, às vezes algo que dá uma ansiedade para ela e ela começa a acreditar firmemente naquilo, ao nível que ela passa a delirar, né? Ou seja, usando de exemplo também, aconteceu alguma coisa no trabalho, a pessoa ela coloca na crença dela, na cabeça dela que, nossa, o chefe vai me demitir, ele vai me demitir amanhã tudo vai dar errado, eu vou perder o emprego. Aí essa pessoa começa a entrar em desespero. Isso é o delírio, né? Então já se trata mais de uma questão de crença, onde a pessoa começa a acreditar em algo que não existe, né? Algo que ainda não aconteceu, que provavelmente nem vai acontecer. Mas qual que é o problema quando nós falamos dos estudos a respeito da mente, né, a respeito da psicologia, desses transtornos? O problema é que muitas vezes quem estuda deixa com que suas próprias crenças interfiram nos estudos, né? E isso é um problema gigantesco, que é justamente pela falta de conhecimento, falta de aprofundamento na realidade, né? Então, para um psicólogo que é cético, não acredita em nada, não acredita num mundo além desse, é óbvio que ele vai ver um médium, né, igual a exemplo de Chico Xavier, qualquer outro desses médiums que afirmam estar vendo espíritos, e vão chamar ele de doido, né? Vão falar que ele está alucinando, ou como eles costumam fazer, alucinando, podendo evoluir para um delírio, né? Igual acontece lá no filme do Sexto Sentido, né? Aconselho que todos assistam, porque o próprio psicólogo lá, que já estava em espírito, já estava morto, ainda estava lá colocando que o menino estava delirando. Então, tipo assim,
É uma falta de conhecimento que atrapalha, né? Atrapalha nos estudos, atrapalha na profundidade que um estudo pode dar, mas, ainda assim, nós podemos dar o nome dessas algumas doenças, né? Como a esquizofrenia, o transtorno esquizoafetivo, o transtorno bipolar, surto psicótico, depressão, transtorno de personalidade. Tudo isso é referente a esses males aqui, né? A ilusão, o delírio, tudo proveniente disso. Eu queria voltar num assunto que nós já demos uma palestra a respeito disso, quando nós estávamos conversando sobre os quocientes de inteligência que nós temos. Então nós temos o QI, né, o quociente de inteligência racional, inteligência emocional, a inteligência física, e o QS, que é a inteligência espiritual. Porque quando nós falamos a respeito da ilusão e da crença, manter uma crença, nós caímos fortemente nesse assunto aqui. Porque é até um assunto meio engraçado, né? Vamos supor que, um exemplo, né? Tem uma pessoa e ela está vendo um espírito na qual ela acredita que esse espírito é seu anjo da guarda, né? Então ela pega e fala, não, o espírito se apresentou para mim como um anjo da guarda, tal. Se essa pessoa passar em um psicólogo cético, que não acredita no mundo depois desse, esse psicólogo vai com certeza falar que ela está alucinando, ela está vendo coisas que não existem, possível delírio, né, está acreditando em coisas falsas que não existem. Mas se essa pessoa fosse conversar com um católico, um irmão católico ou um evangélico, provavelmente eles iriam dizer que ele está tendo uma ilusão. Por quê? Porque eles iriam dizer, realmente você está vendo espírito, mas esse espírito não é seu anjo da guarda, não, é um demônio. Ele está te perseguindo, né? Ele está tentando te tentar, ele está querendo te levar para o mau caminho. Né? Então, para um evangélico, para um católico, isso já não se trata de alucinação, se trata de ilusão. Ele está vendo uma coisa acreditando ser outra. Né? Já se essa pessoa fosse conversar com um irmão kardecista, um espírita, para ele essa pessoa estaria normal. Ele aconselharia, diria, não, verdade, que bom que seu mentor se apresentou para você, vem, vamos frequentar mais aqui a casa espírita aqui, né? Mas tudo isso ainda é referente à inteligência espiritual. Naquela palestra, que já é uma palestra antiga, não vou nem me recordo qual era o nome da palestra, nós percebemos que aquele foi um estudo feito pela doutora Zohar, né, onde ela diz que ela percebe que existe um trabalho no nosso cérebro, existem vários mecanismos no nosso cérebro que nos faz ter a necessidade, tá? É a necessidade, é uma palavra pesada, né? A necessidade de acreditar em algo. Nós temos a necessidade de ter um objetivo de vida, algo que nos motive, né? Algo que nos faça ter sentido na vida. E isso é a inteligência espiritual. Né? A inteligência espiritual não se trata de realmente conhecer todas as religiões. Né? Até um ateu que tenha um objetivo de vida, nós podemos dizer que ele tem inteligência espiritual desenvolvida. Né? Porque a inteligência espiritual nada mais é do que você ter algo que te motive, algo que mude a sua vida, né? Algo que te faz querer caminhar, te faz querer ir para frente. Mas isso aqui é uma coisa que não deixa que a crença deixe de ser uma ilusão. Isso não tem nada a ver, sabe? Por exemplo, um cético, vamos usar exemplo um cético, um ateu. Um ateu tem a crença. Por mais estranho que seja dizer isso, mas o ateu tem uma crença. Qual é a crença dele? A crença dele é de que não existe um mundo após esse, que tudo acaba aqui. Então, já que tudo acaba aqui, eu tenho que dar o meu melhor aqui. Pronto, é uma crença, sabe? Eu estou usando de exemplo, tá? Não sei realmente o que se passa na cabeça de um ateu, não tem nem como generalizar, né? Mas nós podemos perceber que quando uma pessoa diz que é ateu, não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, e ela não tem um sentido na vida, ela diz que não, essa vida não tem sentido, essa vida é ao acaso, nada que tem sentido, é tudo aleatório, não tem sentido de vida, provavelmente essa pessoa sofre com algum dos sintomas de depressão, ansiedade, né? Provavelmente síndromes do pânico. Por quê? Porque mesmo se essa pessoa é ateu, não tenho nada contra quem é ateu, seja o que você quiser, mas você precisa de algo que te faça motivar.
Entende? Então, eu sou ateu, mas eu penso que essa vida aqui tem que ser vivida da melhor forma possível. Eu penso que enquanto eu estiver vivo aqui, mesmo eu não acreditando em nada, eu tenho que ajudar o próximo. Não sei porquê, mas eu tenho. Então pronto, tá bom. Se você quer ser ateu, pelo menos tenha a inteligência espiritual para que você tenha um objetivo de vida. Porque isso se trata de uma necessidade. Assim como a necessidade de se alimentar, senão você morre. Assim como a necessidade de dormir, você precisa dormir, senão seu cérebro não funciona, seu corpo não recebe energia, você fica doido. Se você não ter a inteligência espiritual, o QS, você também fica doido. Você acaba sofrendo com algum desses transtornos, né? Você precisa de algo, né? Então, o evangélico acredita que só existe Deus, Jesus e o diabo, e os espíritos do diabo. E se eu me der bem nessa vida, provavelmente eu vou para o céu, então eu me dedico para ir para o céu. Ótimo. O budista, um kardecista, ele acredita que a vida não acaba, que se trata de evolução, que a gente vai reencarnar várias vezes até melhorar. Então, saber disso é o que faz ele melhorar. Ótimo. Maravilha. Agora, se a pessoa se diz ateu e não acredita em nada e isso está fazendo ela estagnar, não consegue evoluir, então tá péssimo, tá horrível. Né? O importante da vida é suprir essa necessidade. É uma coisa engraçada de se dizer, porque nós vivemos de crenças. Nós necessitamos das crenças, né? Assim como eu disse agora. Sem uma crença, sem algo que te dê um sentido na vida, a gente entraria em colapso. Então nós precisamos de uma crença. Mas nós aqui, nós aqui que somos universalistas, nós aqui também temos crenças, né? Nós, querendo ou não, toda vez que nós estudamos os assuntos da revelação cósmica, os assuntos do início do universo, de Javé, da criação, quase nada disso nós temos uma prova concreta que nós possa bater o martelo e falar é isso e pronto. Mas o que nos mantém acreditando nisso? É que cada vez que nós estudamos um pouco mais a fundo, nós encontramos um pouquinho mais de prova. Né? Então, por exemplo, nós dizemos que nós humanos aqui fomos criados como seres animais, já toda a nossa mente, todo o nosso cérebro foi criado de uma forma para que a gente fosse manipulado, para que a gente servisse a alguém. Né? Quando você estuda esse QS, você percebe que é exatamente isso. A inteligência espiritual é uma necessidade de acreditar em algo. Isso está na nossa mente. A doutora Zohar percebeu isso aqui nos nossos lobos temporais, que ela chamou de o ponto de Deus, né? E lógico, tem muitas outras partes no cérebro que nos faz ter essa necessidade de acreditar em algo. Por quê? Por quê, sabe? Porque é muito estranho. Porque essa necessidade de acreditar em algo implica em dizer que nós temos que acreditar em algo até mesmo se esse algo for uma ilusão. Entende? Até mesmo se for falso. Por exemplo, isso que acontece com os evangélicos. Quando a gente vê um evangélico dizendo que tudo está nos planos de Deus, que nada vai acontecer, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus, né? Nós percebemos que ele precisa dessa crença, ele necessita disso. Se ele não tiver essa crença, ele entra em colapso, ele se afunda. Né? Então por que a mente foi criada assim? Sabe? Por que a nossa mente foi criada de uma forma que quase que nos obriga a acreditar em algo, até mesmo se esse algo não for verdadeiro, sabe? Então, isso já mostra um pouco daquele negócio que nós falamos, que nós fomos criados como seres animalhas, né? Nós fomos criados como seres que era para obedecer. E isso está na nossa mente. Estudando o cérebro, estudando a psicologia, nós percebemos isso. Que nós temos que acreditar. Entende? Então, essa é a maior luta, porque acreditar em uma coisa é muito fácil. É muito fácil. Né? Você não precisa ter uma prova, você não precisa ter um fato, você pode só acreditar. Eu posso acreditar no que eu quiser. Igual acontece essas coisas que acontecem hoje em dia, eu sou aqui, estou aqui no corpo masculino. Se eu quiser, eu posso acreditar que agora eu sou um carro. Eu posso acreditar que agora eu sou um abajur. Eu não preciso de prova, sabe? Eu não preciso provar. É a minha palavra contra a sua. Eu não preciso provar nada. Eu sou um carro. Acabou. Entendeu? Nada vai vir me provar o contrário, porque isso se trata da minha mente. Né? Então, nós percebemos que nossa mente foi criada para ser assim. Isso é uma manipulação. Aparentemente, nós já fomos criados realmente como seres que somos facilmente manipulados, porque aparece um ser que nós não temos conhecimento, nós não sabemos da tecnologia dele, né? Ele chega com uma nave gigantesca, nós não sabemos o que é aquilo, aí nós chamamos de nuvem, né? Carruagem de fogo, né? Os nomes que nós costumamos dar para o que nós não conhecemos. E aí nós chamamos de Deus. Esse é meu Deus, é a Ele que eu sirvo.
né? E lógico, quem nos criou quer isso, porque se ele não quisesse, ele não nos teria criado assim, né? Isso já é um assunto que nós já conversamos em várias palestras. Então, sendo tão fácil de possuir uma crença, por que que nós devemos buscar conhecer o que é mais certo, né? Vamos dizer assim, mais correto? Porque quando nós acreditamos em algo que não é verdade, nós estamos em ilusão. Simplesmente, isso é uma ilusão, né? Por exemplo, eu acredito que existe a vida após a morte. Mas aí eu sou evangélico, eu digo, não, a vida após a morte acontece mesmo, mas aí eu fico lá nos braços do Senhor Jesus, ele me socorre, eu fico aos pés de Deus, né? E isso é uma ilusão. Por quê? Porque é um fato, é algo irreal montado em cima de algo real. O real é que a vida continua mesmo depois da morte. Mas dizer que tudo isso vai acontecer, que nós vamos ficar dormindo, isso é a ilusão, né? A isso se dá o nome de ilusão. Então, pensando que nós aqui universalistas, né, que estamos tentando transmitir esses conhecimentos novos, se nós aqui também temos crenças e nós também necessitamos de crenças, o que nos torna diferentes, né? O que faz com que nós sejamos diferentes de um evangélico que tem sua crença, de que vai ficar dormindo nos braços do Senhor? O que nos deixa diferente dos ateus, que não acreditam em nada? É muito simples, a resposta está no apego. Porque realmente nós precisamos de uma crença, mas desde que nós saibamos que essa crença pode estar errada, né? Desde que nós consigamos transformá-la, né? Por exemplo, eu tenho aqui minhas crenças, eu estudo um pouco, eu chego um pouco em mais provas de que as crenças as coisas que nós ensinamos aqui é real, mas se de repente descer uma pessoa estranha que nós nunca vimos na vida, com fatos de que tudo que nós estamos falando está errado, minha crença acaba. Porque eu não tenho ela como verdade absoluta, né? Eu tenho ela como crença temporária, né? É isso que nós devemos fazer. Acredito que esse é a solução do problema. Porque realmente tem como nós pegar e falar, não, se a crença está se tratando de uma ilusão, então não vou mais ter. Não tem como. Porque é aquilo que eu falei, nós necessitamos de uma crença. Se nós, à força, tirássemos a crença de alguém, essa pessoa entraria em colapso, até de nós mesmos, né? Então, nós trocamos de crenças diariamente, frequentemente, mas ainda necessitamos, infelizmente, ou felizmente, né? Talvez isso pode ser visto como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, né? Quando nós vemos que um evangélico, um kardecista, ou qualquer pessoa de qualquer linhagem, ela tem a sua crença, e aquela crença, nós, através dos estudos, percebemos que é algo ilusório, ainda se trata só de ilusão. Aí tudo bem, é só uma ilusão, mas aquela pessoa está acreditando em algo irreal, mas pelo menos ela, pelas suas obras, ela está fazendo bem, tá. Agora, a partir do momento que essa pessoa, tendo a sua crença, começa a impor sobre os outros, querer mostrar que ela é absolutamente certa, que ela não erra, que a crença dela é absoluta, e aí começa até aquele negócio dela começar a condenar o futuro da outra pessoa. Se você não acreditar nisso, vai vir o Deus que é vingativo, é punitivo, ele vai te punir. Aí isso já começa a se transformar em um delírio, né? Então isso já é uma evolução no seu transtorno, sai de ilusão para delírio, né? Ela começa já a criar coisas que não são reais ao nível que começa a afetar ela mesma, né? Então já é um nível muito mais profundo da coisa. E ainda assim, só se trata do apego. É uma coisa meio engraçada, porque, como eu disse, realmente as pessoas, nós precisamos de uma crença, necessitamos disso, mas ainda assim, analisando a crença de uma pessoa, nós conseguimos perceber o que ela tem guardado no subconsciente, né? Então, por exemplo, essa pessoa que diz que ela tem a sua crença, que às vezes é uma ilusão, né? Ela acredita que não, depois disso tudo eu vou estar descansando nos braços do Senhor, Jesus vai me resgatar. Lá no fundo mostra um certo medo, entende? É um medo é quase que um medo de existir, né? Então isso mostra uma coisa que está no seu subconsciente, e quando esse negócio evolui para um delírio,
mostra outra coisa ainda mais profunda no subconsciente, que é o medo de estar errado. Porque essa pessoa começa a impor essas crenças nas outras pessoas, e por quê? Por que ela está fazendo isso? Ela está impondo a sua crença porque ela quer que todas as pessoas sejam salvas, né, igual elas pregam? Muitas das vezes não. Se for ver no fundo, no subconsciente da pessoa, muitas das vezes o motivo dela estar impondo a sua crença é porque ela mesma não sabe, ela mesma não tem certeza se ela está certa ou não. Então ela começa a impor para as outras naquele intuito de que, pela mente de rebanho, já que muitos acreditam, então agora está tudo bem eu acreditar também. Né? É aquele negócio, tipo, eu acredito, mas eu não sei se eu tô certo. Então eu vou fazer todo mundo acreditar. Porque aí se todo mundo estiver errado, pelo menos não sou só eu. É todo mundo. Né? Gente, isso é uma coisa assim absurda. Acontece ainda nos tempos de hoje. Acontecia muito mais antigamente, mas que não deixa de acontecer. Nós podemos perceber delírio. Então, já que eu expliquei agora mais ou menos essa questão do delírio, nós conseguimos perceber delírio nos tempos atuais, onde as pessoas simplesmente dizem, não, agora eu não sou mais um homem, eu sou um animal. Ela sai na rua fantasiada de animal, querendo impor para os outros que ela é um animal, que eu sou um cachorro, agora eu sou um gato. Por quê? Por que ela não pode fazer aquilo só no micro-universo dela? Por que ela quer que todos aceitem ela daquela forma? Porque ela mesma não tem certeza do que ela está fazendo. Né? Então ela, muito provável, tenta pela mente de rebanho fazer com que todos passem a aceitá-la dessa forma, porque assim ela começa a sentir um pouco que talvez ela não está tão errada, já que todo mundo aceita, né? Isso se trata de delírio. Esse delírio não se trata apenas de religião, estamos abordando o assunto da religião, mas também se trata nesse assunto social, onde de repente a pessoa coloca para si que as pessoas têm que aceitar ela da forma que ela é. Mentira. Isso se trata de uma mentira, se trata de uma ilusão. Né? Então, eu tô aqui, mas agora eu sou uma porta. Se eu quiser, eu fico parado aqui, faço barulho de porta, e pronto, todos têm que me aceitar assim. Isso é um delírio, sabe? É um delírio. E o fato de muitos acreditarem não torna isso real. Torna isso um delírio coletivo. Entende? É triste, é uma coisa ruim de se dizer. Eu sei que é chato, eu peço perdão se alguém não está gostando dessas palavras, mas essa ilusão deve ser quebrada, sabe? E se eu estiver errado no que eu estou falando, eu quero que venha alguém aqui e me prove, entende? Se provar que eu estou errado, eu aceito. Porque essa crença que eu tenho agora de chamar esse delírio coletivo de delírio coletivo é uma crença que eu tenho. Se chegar alguém e me provar que eu estou errado, eu aceito. Mas até o momento, não consegui encontrar um estudo que prove que isso está errado. Se trata realmente de um delírio, sabe? Se você pegar todos os exemplos do que é um delírio na vida, isso que está acontecendo hoje em dia atualmente, essas passeatas nas ruas, as pessoas saindo seminu na rua, tendo sexo explícito ao vivo, com 5, 6 pessoas no meio da rua, gente, é delírio, sabe? Mesmo que todos passem a aceitar como normal, não vai ser, porque o que é irreal não se torna real só porque todos acreditam, né? Então, tendo entendido isso, eu queria trazer aqui alguns trechos das Sutras Sagradas, da Seichinoye, onde fala a respeito da ilusão, e num nível muito mais profundo, onde mostra que o que não é real não vai se tornar irreal, mesmo que todos acreditem. E eu vou ler aqui, eu peguei aqui no celular, vou começar a ler aqui a parte onde fala espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente, e não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doenças gástricas, espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas, mas tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará uma doença gástrica, uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eterna. É eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa
com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido. Não há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo. Porque Deus não cria o pecado. Porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para essa verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todo o sofrimento, os deuses do céu farão chover coros de verdade. E serão vivos, todos deste mundo verão a luz, e os seres vivos todos deste mundo verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Muito bonito isso. Agora eu quero ler a parte que fala sobre a ilusão, onde foi perguntado assim para o anjo que estava escrevendo, né? Para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual do homem, esclarecer a natureza da ilusão. Aí o anjo responde: supor existente o que é inexistente. Nisto consiste a ilusão. Disse a ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria, e a esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais, e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz, porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal, porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Então depois ele pergunta a respeito do pecado. Isso é uma parte que eu acho muito legal. E agora eu peço perdão aos irmãos evangélicos, porque é dito, né, que o Cordeiro do Senhor veio para redimir os nossos pecados, então agora todo pecado está nele, porque ele nos limpou. Mas olha o que é dito. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o anjo. Aí o anjo responde assim: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então ele pergunta: considerais a perfeição o pecado? Então o anjo responde: o pecado não é realidade, porque é imperfeição. A doença não é realidade, porque é imperfeição. A morte não é realidade, porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemoreis imaginando aquilo que é inexistente, como num pesadelo. Pecado, doença, morte, porque não são criações de Deus. São irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Então, nisso é quebrado essa ilusão de que somos seres pecadores, né, que nascemos pecadores, e que deve vir alguém para redimir os nossos pecados. Infelizmente, essa coisa que hoje em dia se tem nas crenças, né, nessas ilusões, é ensinado que nós, aqui como humanos, não temos poder para nada, e que algum dia virá alguém nos socorrer, esse alguém irá mudar tudo, e isso é uma ilusão. A humanidade não vai mudar, senão pela nossa própria vontade, né? Nós, humanos, somos responsáveis por tudo. Então, mas Jesus disse que ele vai voltar, e ele vai. Mas isso não significa que a Terra vai mudar, não significa que ele vai vir e vai mudar a força, a consciência das pessoas. Até porque se ele fosse fazer isso, ele já teria feito 2000 anos atrás. Então, Jesus pode vir 1000 vezes, mas enquanto nós aqui não escolhermos mudar, enquanto nós não dermos o exemplo da mudança que nós queremos no mundo, não tem um santo que vai descer à Terra para mudar isso. Não tem uma pessoa, não tem um ser, nem se o próprio Pai Amantíssimo descesse à Terra, não teria como
mudar a nossa consciência à força, porque nisso consiste o livre-arbítrio, né? Então, nós, humanos, somos os responsáveis à destruição da ilusão. Nós somos os responsáveis em parar de acreditar que em algum momento tudo vai mudar porque alguém vai descer dos céus e mudar a nossa consciência, porque não vai. E tudo é atribuído a nós. A mudança planetária, o planeta que nós queremos para o futuro, o humano do futuro, não vai ser nenhum Deus, não vai ser nenhum Espírito, nenhum Jesus, nenhum Oxalá, ninguém que vai mudar isso. Quem vai mudar é nós, e nós temos que quebrar essa ilusão para conseguirmos chegar nesse nível. Então, essa foi a palestra de hoje. Espero que ninguém tenha ficado tão chateado. Eu sei que é um assunto chato e delicado de ser conversado, mas a ilusão é falsidade e isso deve acabar alguma hora. Agora está aberto a liberdade para nossa conversa. Bom, Nini, obrigado pela palestra. Eu acho que foi muito profunda. Eu acho que é um assunto muito complicado que você pegou, porque quem assiste pode justamente falar que estamos sendo hipócritas, né? Porque é baseado na nossa crença também. É muito complicado esse assunto. Então, mas eu acho que você deu uma boa explicação já na diferença do apego ali, que é realmente o que diferencia nós, porque nós não temos apego nenhum às nossas crenças. Então, tanto que até eu vejo até esse medo de nós estar errados, sabe? De vez em quando eu vejo que, como eu te expliquei esses dias, eu fui ler um livro de psicologia, eu comecei a ler, aí eu começo a ficar meio assim, caramba, será que isso aqui é assim mesmo? Aí já começa a me afetar, mas mesmo assim nós passamos por cima do medo e vamos ao fundo, né? As nossas próprias palestras é a prova disso, né? Porque às vezes nós lemos uma coisa em um livro que nos foi passado para ler, para nós pegar um conhecimento espiritual, mas às vezes nós discordamos daquilo. E acontece muito nos últimos livros, né? Sempre nós encontramos uma coisa em outra, pessoal, não deve ser bem isso aqui. Então, é uma prova disso, que nós conseguimos passar por cima desse apego nosso e acreditar em coisas novas. Sobre essa parte da necessidade, eu achei muito interessante que teve uma palestra do Hélio Couto que falava justamente do instinto que existe no nosso espírito, que nos leva ao baianismo. Só que dá para perceber hoje em dia que até esse instinto ele foi colocado na nossa cabeça justamente para nós não se perder. É como se fosse um instinto que nos força a fugir da entropia, porque senão já é difícil com esse instinto instalado no nosso lóbulo temporal, né, que você falou. Imagina se não tivesse, porque muitos já se perdem. Imagina esse instinto. Hoje, nós, por exemplo, somos um dos que sente esse instinto, né? Então, nós temos a nossa semana e nós sempre com vontade de fazer coisa errada, de viver como humanos, mas tem uma coisa aqui que nos força a voltar para o lado certo. Isso é ótimo. Então, por mais que seja ótimo, é muito interessante nós ver dessa forma, uma necessidade. Não é uma coisa tão bonita como o Hélio Couto falava, tipo, tem um espírito ali que é a centelha divina que nos impulsiona ao Pai. Pode ser, sabe? Na verdade eu fico nessa dúvida. Tem as duas opções. Pode ser que realmente isso daí seja mais profundo e o nosso lóbulo temporal capte como uma coisa de necessidade. Ou pode ser que de verdade ele é uma coisa bonita, que transcende tudo isso. Sabe, é uma coisa que nós nunca vamos saber, porque nós sabemos que nós vamos conseguir usar isso para sair desse mundo que nós considera podridão hoje em dia. Tanto que a ilusão, pela sua própria leitura do Sutra, prova que Javé não criou nada, ele só criou um mundo de ilusões, né? Porque mudando o ponto de vista então das palavras que nós utilizamos, que nós falamos, né, que ele criou a matéria, mas como nós falamos que tudo que existe de verdade é o Pai Amantíssimo que criou, então Javé realmente não criou nada, porque tudo isso aqui é provisório e vai acabar. Sim. É simplesmente uma ilusão. Lembra até aquele livro da congregação, né, que fala nesse mundo de ilusão,
felicidade. É exatamente isso. Sim, é porque como diz nas Sutras Sagradas, só pode ser tratado como real o que foi criado por Deus, né? Então o que não foi criado por Deus tende a acabar, né? É legal porque parece que o que não foi criado por Deus tá dentro da entropia. Então tende a acabar. É como se fosse que Deus reside fora da entropia, né? Lógico, óbvio. Mas realmente, Dani, eu penso que nessa parte da forma que foi criada a nossa mente, eu acho que, pensando do ponto de vista espiritual, nós realmente temos isso no espírito. Até porque não tem como fugir disso, né? Nós somos espíritos, né? Então é como se fosse que esse fato fica no nosso subconsciente, né? De que no fim tudo isso é falso, que nós somos espíritos. Eu acho que isso sim é algo que nos empurra a querer evoluir. O problema do QS, da inteligência espiritual, ele está provado na mente, mas ele está provado no cérebro, né? Existir vários mecanismos do cérebro, mas ele se trata mais de algo psicológico também, né? O problema desse daqui, é que ele está de uma forma completamente ilógica, sabe? Porque nós poderíamos dizer que nós temos o instinto do espírito que nos faz querer evoluir, só que depois que nós vimos aqui, entramos no corpo e ficamos sujeitos a esse QS, parece que esse instinto diminui um pouco, porque a pessoa consegue entrar numa religião e passar a vida inteira naquela religião. Entende? E cadê aquele instinto do espírito de fazer ela perceber que a religião está errada? Entende? Parece que esse instinto do espírito de falar, calma, sai dessa religião, vai estudar um pouco outra, parece que ele fica um pouco silenciado por causa disso, entende? Porque é como se fosse que esse QS gera um certo nível de apego naquilo que você acredita. Porque você baseia toda a sua fundamentação, né, todo o que te faz manter em pé, naquela crença. Aquela crença é a inteligência espiritual, sabe? E aí, cadê o instinto do espírito de querer descobrir, querer voltar à essência, ao pai? Entende? É verdade, né? Parece um instinto bem pequenininho, onde esse medo acaba sendo maior, o medo de estar errado, né? Porque você vê que eles usam tudo ao contrário. Você vê que Jesus, por exemplo, deixou aquele sermão lá que era das sementes que ia caindo no caminho. Então você vê que algumas queimavam, outras eram pisadas, e aí nenhuma criou raiz. Então você pensa, o certo é criar raiz. Aí você pensa, eu sou evangélico, eu vou criar raiz no evangelismo, então tudo que for contra eu não posso. Então você vê, chega uma mensagem contra, não posso porque eu tenho minha base, eu não posso perder minha base, porque até usa aquele negócio, é o alicerce, se tiver o alicerce da casa aí cai. E foi realmente um medo que eu tive na época de transição, assim, que eu comecei a entender que estava tudo errado, porque eu comecei a perceber que, como nós tivemos um caminho a seguir, então nós tínhamos como destruir a nossa crença porque estávamos edificando outras. Agora, uma pessoa que realmente simplesmente chega na mensagem de que o Criador, o Deus da Bíblia, não é Deus, a pessoa vai realmente alucinar e delirar, sabe? Porque delirar ainda passava a delirar, né? Que você realmente enlouquecer de vez e se matar, não sei. Porque e aí, né? Destruir todas as suas crenças de uma vez e você não acredita em mais nada. A pessoa tem que ter essa estratégia de conseguir mudar uma crença por outra, sabe? Ela não pode ficar com essa lacuna vazia aqui, porque senão é o certo. Eu acho que o certo é ela entrar nesse estado dessa lacuna vazia, o famoso vazio, que eu acho que era o Osho que falava no livro, que é quando a pessoa entra no estado de iluminação, ela entra numa escuridão onde não tem nada. Eu acho que seria mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Quase um estado transcendental onde você consegue fugir dessa necessidade de acreditar em algo e você se torna o algo, né? Mas realmente algo é muito fora. difícil pra alguém chegar nisso de uma vez, né? Bom, realmente. Obrigado pela palestra, meu irmão. É muito importante esse tema que você trouxe. E essa conversa que vocês tiveram agora me faz perguntar: será que os valores corretos de existência, os valores supremos de consciência, são mais importantes na nossa atual existência e na nossa atual forma de vida humana do que a religião em si? Porque se a religião ela acaba por aprisionar o ser humano muitas vezes, né, nessa ideia de criar raízes e no conforto espiritual, digamos assim, os valores, eles acabam por guiar melhor as pessoas
Por exemplo, quando nós fomos introduzidos aos estudos junto ao Alci, ele nunca falou, sejam dessa religião, tenham essa crença, né? O que ele falou para nós foi que nós deveríamos seguir 3 regras e que dessa forma nossa existência seria muito bem aproveitada. Seria tratar o próximo como gostaria de ser tratado, o respeito à vida e amarmos uns aos outros. E me parece que seguir esses valores vai fazer de fato com que a pessoa consiga viver uma vida muito melhor do que seguindo uma religião, porque a gente vê as pessoas hoje que seguem as religiões impositivas, e não só as impositivas, até mesmo as orientais, filosóficas, e elas ficam estagnadas ali e acabam não progredindo, acabam não crescendo, e chega ao absurdo de querer impor a ideia dela para os outros. E é o que você falou, né? Uma crença que precisa ser imposta, ela é fraca. Por que você está precisando impor a sua crença para uma pessoa? Porque se ela tivesse uma fundamentação, uma base sólida mesmo, a própria crença, ou o próprio fato, ele ia se impor por si mesmo. Sim. Né? Talvez aquilo que a pessoa esteja falando até faça sentido. Mas assim, o que é fraco? É a pessoa ou é a crença em si? Porque às vezes nem a pessoa acredita tanto, e aí entra naquele fato lá que ela precisa impor, ela precisa forçar o outro a acreditar para ela mesma sentir que acredita. Mente de rebanho. Isso. Então, é isso, né? E de novo a gente acaba entrando naquele tema, né? A importância e a influência da religião no psiquismo. Como afeta a realidade da pessoa, a existência dela, a percepção que ela tem sobre Deus, ou a percepção que ela tem sobre o universo, ou a percepção que ela tem sobre a existência. Como isso afeta tudo na vida dela. Me parece que é a base fundamental sobre todas as outras áreas da vida. Né? Porque se ela acredita num Deus, que o Deus dela pune, que é vingativo, então para ela está tudo bem se alguém do trabalho dela fizer algo de mal para ela e ela arquitetar um plano de vingança. Se ela acredita num Deus que é ciumento, ela acha que está tudo bem ela ser ciumenta no relacionamento, que está tudo bem ela ser possessiva. Se ela acredita num Deus que mata, está tudo bem então ela matar, seja os animais ou seja os humanos, seja por uma necessidade, um sacrifício em troca de bens, de poder, ou seja mesmo por causa de algum contratempo, de alguma coisa que tenha acontecido no relacionamento entre essas duas pessoas. Então a gente chega em coisas absurdas quando se tem uma visão errada de Deus, ou chega em coisas lindas quando se tem uma visão mais apropriada, né? E acho importante também o fato de você trazer a questão do apego das crenças, né? Então, que faz as pessoas acabarem indo para sentidos errados, né? Porque quando se apega à crença, você acaba ficando preso nela e não consegue analisar da forma correta. Então, mas falando também sobre a importância dos estudos, porque quando você se estuda algo profundamente, por exemplo, vamos citar os evangélicos, como vocês já falaram antes, né? Se o evangélico pegasse para estudar os evangelhos de Jesus profundamente, eles não ficariam somente na Bíblia, porque nós temos registros de outros evangelhos que foram retirados da Bíblia. E estudando dessa forma, eles iam acabar chegando em contradições em relação àquilo que eles veem na igreja. E nisso, se eles fossem sinceros, humildes o suficiente para isso, eles iam perceber essas contradições e iam se perguntar o porquê. E analisariam, perceberiam que tem coisas ali que não batem, que eles sempre acreditaram. Isso os faria se aproximar mais da verdade. Mas as pessoas não têm nem coragem de estudar profundamente. Então, entra aí também para todos a importância do estudo aprofundado, para conseguir combater aquilo que não é realidade e fugir dessa ilusão. Sim, sim. E aí, só para finalizar aqui o meu ponto, eu não tenho muitos comentários nessa palestra porque eu achei que ela foi bem profunda, eu só queria fazer algumas perguntas, né? É possível se desvencilhar das crenças? Por que eu faço essa pergunta? Porque os místicos orientais, eles dizem que
que para que nós vejamos a realidade como ela é, a gente precisa olhar para ela sem nenhuma crença, sem nenhum filtro. Então é aquela coisa de você olhar para uma árvore e você não pensar, é uma árvore, o pessoal fala, né, esse exemplo, né? Você olhar e enxergar o ser, né, o estar ali. E eu queria perguntar também e como diferenciar e conciliar a análise e conclusão de um fato com algo que se supõe ser uma crença. Por exemplo, a gente vai lá estudar algo e a gente conclui algo. Como a gente conclui que isso é verdade sem acabar entrando numa nova crença, que é somente uma crença também, sabe? Há exemplos de fatores espirituais que a gente não tem provas. A gente acaba só concluindo, tirando conclusões, porque nos parece ser mais próximo da realidade. Então, como não entrar numa nova crença, sair de uma crença e entrar numa nova crença? Porque os espiritualistas falam isso, cuidado para você não sair de uma crença e entrar numa outra nova crença aprisionante. Você tem alguma ideia referente a esse assunto? Então, Valdir, primeiro que, do meu ponto de vista, sendo sincero, eu não acho que o erro é ter uma crença, desde que ela seja melhor à anterior e desde que ela seja uma mudança constante, né? Igual uma vez nos foi ensinado pelo Alci, que nós devemos diariamente buscar transformar o nosso personagem em um personagem melhor, né? Então, por exemplo, hoje eu sou assim de um jeito onde eu tenho predisposição para ajudar uma pessoa. Então tá bom, então eu vou fazer o máximo que eu posso fazer hoje, que é o que está dentro do meu personagem, né? Eu vou e ajudo uma pessoa. Amanhã eu já tenho que melhorar esse personagem para eu ter disposição de ajudar 2 pessoas. Entende? Então, melhorou só um pouquinho, mas tá bom, melhorou. Então, foi 2 dias que melhorou. Mas no fim a realidade é que eu nem sou esse personagem. Então por que eu estou buscando melhorar o personagem se eu nem sou ele? Entende? Eu penso que, na verdade, o mais importante mesmo é você conseguir perceber, sabe? Eu acho que o primeiro passo é você perceber a ilusão, né? Eu até deixei escrito aqui, mas eu acabei esquecendo de pontuar isso na palestra. Eu achei até engraçado, pareceu que eu não falei para você me perguntar e eu poder responder. Eu deixei escrito assim, como perceber ou saber se estamos caindo em ilusão com aquilo que pensamos saber? Exatamente o que você perguntou. Aí eu coloquei, realmente não é possível, sabe? Não é possível dar certeza de algum fato, sabe? Não é possível você dar como sabido algo que você não tem certeza absoluta, né? Então, como que nós conseguimos perceber se estamos caindo em ilusão? É só nós avaliarmos o grau de conformidade que estamos atribuindo a alguma crença. Porque é igual o que acontece com os evangélicos. Eles têm tanta conformidade com aquela crença que ela se torna um apego, né? Porque é uma conformidade tremenda. Porque eu não quero aceitar que eu vou viver essa vida inteira. E aí, no fim, tudo que eu fiz aqui, lutei, sabe, por dinheiro, sei lá, para ter uma vida boa. E no fim eu vou ter que voltar, sabe? Que chato, né? Então é muito mais confortável acreditar numa crença onde você pode fazer o que você acha o certo, sem se preocupar se é certo mesmo ou não, né? Eu acredito que a única forma possível realmente de fugir disso, de fugir das crenças, fugir de tudo isso, é praticamente encontrando a iluminação. Aí nós entramos numa outra conversa, que é um assunto que eu tenho em mente. É necessário? Sabe, eu tenho isso como um questionamento. Porque, olha o exemplo, eu vou fazer tentar ligar uma coisa na outra, ver se vocês entendem. Como se fosse que a crença é um mantra. Por quê? Qual é a importância do mantra? Nós usamos o mantra porque quando nós estamos em meditação, o mantra é a palavra que nós pronunciamos e que pela vibração da palavra nós conseguimos entrar num estado melhor de consciência, certo? Eu penso que a crença é basicamente isso, porque o evangélico, ele precisa daquela crença e ele usa a crença como uma ferramenta para que ele consiga alcançar um estado de consciência onde ele sinta paz, entende? Então é como se fosse que para o evangélico, ser evangélico é o mantra, entendeu? É o mantra que mantém ele elevado um pouco, né? Mantém ele um pouco acima do que a podridão que ele é, porque sinceramente, para estar evoluindo tantas vidas e vindo várias vidas para continuar sendo evangélico, tem que ter muita coisa no subconsciente a ser mudado, né? Então é como se fosse que
ele está usando a crença evangélica como aquilo que mantém ele um pouco estável, entende? Então eu penso que o melhor mesmo é se ele conseguisse evoluir essa crença, entendeu? Ele saiu de uma crença e foi para outra, mas tá bom, ele saiu do evangélico para o budismo, entendeu? Tá bom. Ainda assim se torna uma crença, porque hoje em dia o budismo era para ser uma filosofia, hoje em dia virou uma religião aqui, tá errado. Mas é uma crença um pouco melhor, sabe? Um pouquinho melhor. Ele saiu do budismo para o espiritismo. Nossa, deu um salto pequeno, sabe? Mas agora a ferramenta que ele está usando para se elevar é a espírita. E eu acho que a espírita, nos tempos atuais, acaba sendo a melhor ferramenta de se manter elevado, sabe? Eu fico reparando isso, uma coisa que às vezes eu paro para analisar. Nós convivemos com muitas pessoas evangélicas e uma coisa que eu percebo muito é a importância que elas dão para a vida, sabe? Elas dão uma importância irreal para a vida. Por exemplo, no nosso trabalho mesmo tem não vou ficar citando nomes aqui, mas uma moça lá que é evangélica e, nossa, parece que o trabalho é a importância máxima da vida dela, entende? Eu lembro que esses dias eu estava conversando com ela no carro e eu até falei que, tipo, eu acho importante o meu trabalho, mas eu vejo ele como algo temporário, né? Tipo, a vida, a importância da vida não é trabalhar aqui nessa empresa e tal. A importância da vida é evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Então, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar meu corpo, né? Mas, por que eu penso assim? Eu fui parar para analisar. Por que eu penso assim? Porque eu acredito na vida após a morte. Sabe? Eu acredito que depois dessa vida eu vou continuar sendo exatamente a mesma pessoa que eu sou agora, né? E normalmente evangélico não acredita nisso. Normalmente evangélico acredita que depois da vida eles vão, sei lá, receber uma nova consciência, né? Eles vão se tornar outro personagem. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar a vida no trabalho, não vou me importar tanto com a espiritualidade, porque depois que eu desencarnar eu vou virar outra pessoa mesmo, então tá tudo bem, né? É mais ou menos isso. Então eu percebo que a crença, se você consegue mudar a sua crença, que era uma crença pior, para uma crença um pouco melhor, a ferramenta que você está utilizando para se manter elevado já te dá um grau melhor de evolução, entende? Mesmo que não seja absoluta, mesmo que seja uma ilusão, mas é uma ilusão que está te ajudando um pouco a encontrar a realidade, entende? É mais ou menos isso que eu penso. Nossa, Daniel, é muito interessante como que Jesus é muito superior na questão das escolhas de palavra, porque tudo isso que nós estamos falando agora ele resumiu em uma única frase, uma única. E aí eu fico reparando aqui, isso que nós estamos falando agora é justamente nós pegar uma coisa que é o caminho, igual você falou, você colocou muito bem colocado, eu achei essa parte do mantra. O mantra é justamente o meio para eles chegarem no lugar. E eles não diminuem, e é a mesma coisa o evangélico, ele mantém as suas idas à igreja porque é a ferramenta dele, né, para ele chegar. Mas não é o fim, é só o meio, né? É justamente criar um apego no meio, é criar um apego na ferramenta, não onde ele deveria chegar. Isso, exatamente. E aí Jesus resolveu tudo isso em não construir a sua casa na ponte. Porque a ponte é justamente o meio do caminho, para você estar no lugar, que é do lado espiritual, e você passa pela ponte, que é a vida, para chegar do lado espiritual de novo, que é o fim. E aí nós criamos apegos aqui em tudo, igual você falou agora do trabalho, né? A pessoa acha que ela está no meio da ponte e está achando que é o fim, sabe? É onde ela deveria chegar, no trabalho. Porque a pessoa pensa de um outro caminho, né? As crenças aí. Ela acredita o quê? Que ela estudou a vida inteira, mais de 10 anos de escola, depois mais 5 anos de faculdade, para chegar no fim, que era o trabalho, entendeu? Então, para ela, o trabalho é o fim. É simplesmente a crença, é criar um apego. Aí você colocou ali, ó, apego é a raiz da ilusão. E Jesus resumiu tudo isso numa frase. É verdade, né? Bem igual um discurso ali para Não, mas isso é muito legal. É legal, porque assim nós conseguimos entender com exemplos práticos, né, o que as pessoas estão fazendo. Né? Essa é a importância da parábola, né? Porque na parábola você consegue resumir todo um discurso numa coisa pequena. É verdade. Mas como na época o pessoal ia conseguir entender se Jesus falasse tudo isso aí que ele falou, que você falou agora, ele resumiu uma frase assim. Para 2 mil anos depois alguém está lá explicando o que é, tem que explicar de novo. Né? Daniel, da minha parte também é isso. Eu só queria finalizar deixando claro também que não é um caminho onde tem um final triste, sabe? Eu acho que minha conclusão atual,
e baseada em todas as crenças possíveis também, é que sempre tem um final feliz, por mais doloroso que seja. Eu acho que cada vez que nós nos aprofundamos na questão espiritual, nós entendemos que o caminho é mais doloroso ainda do que nós pensávamos. Porém, o final é sempre feliz, sabe? Então, é o que Jesus falava também, de que o caminho é, nós primeiro vamos se espantar, né? E depois se maravilhar. Não tem como fugir disso, porque até na nossa crença atual, é justamente passar por todo esse sofrimento para depois retornar ao paraíso e viver uma vida pura, né? Nós não sabemos como vai ser lá, mas é um jeito, um segundo paraíso, uma coisa que vai ser, sabe, mais bonita ainda do que esperado. Então nós não sabemos o caminho. Então eu só queria deixar essa finalização, porque todo mundo que tem a sua crença, vamos supor, evangélico, quando ele for abrir os seus olhos para tentar ver uma coisa mais profunda, vai dar medo. Mas ele consegue passar por cima desse medo com a garantia, confiando no que nós estamos falando, de que vai voltar a se maravilhar, com um final feliz. E depois que ele for para o espiritismo e também vê que ainda tem um limite e vai dar medo de novo, ele consegue quebrar e vai chegar no final feliz. Pelo menos essa é a nossa crença até agora, né? Exatamente. Que algum dia vai chegar na conclusão que não, mas eu acho difícil, sendo sincero, porque aí o próprio Jesus teria errado gravemente. Eu não acho que isso é possível. Eu acho que ao final vai ser feliz mesmo. Eu também acho, até porque realmente é uma coisa que quando você está quebrando uma religião na qual você já baseou a sua vida inteira, né, onde você já construiu a sua casa no meio da ponte, você começa a desconfiar de que se você destruir essa casa, né, se você destruir essa crença, não tenha mais volta. Né? Eu lembro que eu passei também por esse medo. É que hoje em dia a gente passa por esse medo, só que é uma forma bem menor, porque a gente já não tem mais medo da morte, né? A gente não tem mais medo de estar errado. Se eu estiver errado, tá tudo bem. Mas na época em que você é evangélico, estar errado não tá tudo bem. Porque se você estiver errado, você vai pro inferno. Então dá medo, né? Eu lembro que antes de eu deixar de ser completamente evangélico, eu tinha muito esse medo também. Eu ficava pensando, nossa, mas se eu entrar nesses estudos agora e lá na frente eu perceber que eu estava errado, talvez não tenha mais volta. Talvez eu não tenha mais perdão. Né? Aí já era. Esse é o maior medo, mas realmente é o que você explicou. O negócio é a pessoa sentir, saber e sentir, né, como ele falava, que no fim vai dar certo. No final o caminho é bom. Eu acho que a pessoa pode se basear hoje em dia, se as suas crenças estão levando ao bom caminho, simplesmente pela felicidade que ela já é capaz de viver no seu dia a dia. Eu falo isso porque eu passei por um debate esses dias que me fez concluir isso também, sabe? Eu tava, até contar que não foi, eu tava lá numa empresa, e aí eu comecei a conversar sobre a minha ideia de viver 150 anos, né? Aí sempre que eu entro nesse assunto, eu escuto as mesmas coisas, sabe? Que é a questão de, mas que apoio que tem na vida, aí começa a falar, mas você dá pra pensar que todo mundo vai ter morrido, já que você conhecia. Só que aí eu reparo que não é eles que estão falando, é as crenças deles que estão falando, sabe? Porque, primeiro que eu não acredito na morte, já começa aí. Então, por que eu viveria, eu vivi 150 anos? Por que eu estaria triste se todo mundo já morreu, sendo que na verdade ninguém morreu, só foi para o lado de lá, eu vou ver isso futuramente. Outra coisa é que a questão do apego que eles falam na questão da vida é uma coisa que eu vejo que eu não tenho nem um pouco. Eu sempre falo para eles, se fosse para morrer hoje, eu tenho certeza que eu morreria feliz. Eu acho que com 24 anos eu consegui chegar no limite assim, de felicidade, sabe? E eu que cheguei com 18. Eu consegui viver tudo que eu tinha para viver, vivi bem, consigo passar por experiências tristes pra caramba, mas sem estar triste, sabe? Simplesmente experienciando e levando a maior felicidade possível e com o maior grau de absorção da experiência, sabe? Enquanto existem pessoas lá que são eles mesmos que me perguntam, com 40 anos viveram uma vida assim, chegaram a um lugar bom também na questão de emprego, essas coisas. Mas você vê vários medos neles, tristezas, raivas, coisas assim que chegam uma hora que explodem, sabe? Por coisas que nós passaria fácil. E questão de depressão, questão de ansiedade, essas coisas. O pessoal da nossa cidade, todo mundo tem, que seja, sabe? Uma coisa que seja, ansiedade, humor bem, ataque de pânico, virou normal, sabe? Então eu acho que isso é a maior prova de que nós três, não que somos perfeitos de jeito nenhum, mas nós estamos ensinando uma coisa que tem um benefício, sabe? Como se fosse um tesouro que nós já conseguimos alcançar. Então vale a pena seguir esse caminho. Eu falo por mim, se vocês quiserem falar também, acho que é legal.
Com certeza. Realmente a questão do estar presente, porque igual você disse, todo mundo na nossa cidade hoje em dia sofre alguma coisa, seja depressão, ansiedade, seja no pânico, e nós aqui não sentimos nada. Então é aquele negócio, se você for presente, vai entender um pouco da crença da pessoa, né? Eu concordo com você. Né? Só finalizar, até a conversa que eu estava tendo com o Valdir lá em cima, que estava conversando sobre a pirâmide de Maslow, que é possível que o relacionamento que ele colocou no segundo esteja errado, do meu ponto de vista. O relacionamento seria o mais alto, porque nós sempre conversamos, nós vemos pessoas que viveram suas vidas e o que elas mais se arrependem é de ter amado menos do que deveriam, sabe? Eles deveriam ter tido mais experiências de amor. Eles falam, tipo, queria ter falado mais de amor do meu pai, da minha mãe, essas coisas. Não falo relacionamento amoroso, não é questão de casal, mas de relacionamentos criados entre amigos e tudo, e viver a vida. Talvez isso estaria acima de tudo. Tanto que imagina agora o fim do mundo, cai um meteoro aqui, exatamente que morre, todo mundo destrói tudo, nós morremos. E a primeira coisa que nós vamos fazer é ir atrás de alguém, sabe? Nós não ia nem atrás de Deus e de Jesus. A primeira coisa seria encontrar nós mesmos, sabe? Para conversar e ver o que nós vivemos, o que nós deixamos de viver, e ser grato por tudo que nós fizemos. Então, até nessa questão que eu falei de viver 150 anos, se eu morresse com 24 anos seria muito bom, porque eu consegui viver várias histórias de amor com muitas pessoas, muitos amigos. Mas se eu vivesse 150 anos, com certeza eu teria muitas histórias de amor também, entendeu? Seria equivalente a ter vivido 5 vidas, uma coisa assim, mas essas histórias de amor, eu seria uma pessoa que eu acho que seria apta a viver 150 anos, porque eu sei como viver feliz 150 anos. Não seria legal, realmente, uma pessoa normal, com crenças completamente erradas, chegar a 150 anos. Já vive uma vida de tipo 50 para cima interessante. Então, é isso que eu queria dizer. Eu acho que no seu relacionamento, se 150 anos a pessoa vive uma vida de depressão, por isso que ela vai viver para sempre. Bom, da minha parte é isso. Eu agradeço a palestra. Acho que tiramos as conclusões legais aqui. Agradeço pelo aprofundamento e agradeço pelos mestres que nos ajudaram aqui também. E ao Valdir pelas questões. Bom, minha parte é isso também, não tenho nada a complementar, acho que vocês conseguiram trazer uma profundidade muito boa nessa palestra. Obrigado pelo assunto que você trouxe com muita profundidade, então esclarecimento, ajudando as pessoas a reavaliarem as suas crenças. E achei muito interessante como você conseguiu juntar com o ciência da psicologia com a espiritualidade. E obrigado também pela experiência que você trouxe aqui na palestra e também aos mestres que nos auxiliaram. Bom, gente, eu que agradeço a vocês pela atenção, por terem complementado tanto a palestra, né? Essa palestra não seria nada sem as reflexões, né? Sendo as reflexões, acho que é a parte mais importante. E também agradeço aos mestres por terem me ajudado. Essa semana foi realmente bem corrida, assim. Essa palestra eu tive que fazer, assim, de uma forma dando muito mais atenção, assim, porque quase não estava sobrando tanto tempo, né? Então, tenho certeza que eu fui ajudado, sim, a dar essa palestra. Então, agradeço também a todos os mestres que estiveram aqui. Peço perdão novamente se estiver machucado o psiquismo de alguém. Realmente não é esse o intuito, né? Mas só levá-los à reflexão, igual a gente faz todos os dias. Então, obrigado, gente, por tudo.